Em segundo lugar, eu queria apresentar assim, um overview, uma visão geral das primícias na Bíblia, né? Porque às vezes tem gente que nem sabe o que é, né? Pastor, o que é primícia? A palavra primícia significa primeiros frutos. Basicamente esse é o significado. Então quando estamos falando das primícias, estamos falando dos primeiros frutos. Honra o Senhor com os teus bens e os primeiros frutos, né? Os primeiros ganhos. Basicamente, Deus estava dizendo, eu não quero apenas que vocês, né, supram as necessidades do reino com investimento material. Deus está dizendo, eu quero que vocês me coloquem à frente, em primeiro lugar. E acredito que o ponto de partida para a gente avaliar primícias, antes de Deus regulamentar isso como lei, a partir de Moisés, né, para todo o seu povo, é o primeiro registro de uma oferta que nós temos na Bíblia em Gênesis 4, que é o episódio que retrata a oferta tanto de Caim como de Abel. Essa é a primeira menção de oferta que nós temos na Bíblia. E nós temos informações muito interessantes nesse texto. Então, se você quiser me acompanhar, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Gênesis 4, eu vou ler de 1 a 7. O texto sagrado diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Algumas coisas. Em primeiro lugar, eu afirmei antes, recapitulando a mensagem de honra, a de dezembro do ano passado, dizendo que Deus não está interessado na sua oferta, e sim na honra. Se Deus estivesse interessado na oferta, qualquer oferta deveria agradá-lo. Mas há várias ofertas que Deus não aceitou, que Deus rejeitou. Nós temos gente como Ananias, que em vez de ser abençoado, a Bíblia diz que reteu uma pequena parte, mas deu a maior parte do valor da venda de uma propriedade. Mas Deus nunca esteve interessado na oferta em si. Na verdade, quando Deus se agrada, antes mesmo da oferta, é do ofertante. Malaquias 1,9 diz, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa. O que está em questão é a pessoa. Então a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel, o ofertante, e da sua oferta. Mas não se agradou de Caim, ofertante, e da sua oferta. A pergunta é, por que se agradou de um e de outro não? Já ouvi todo tipo de explicação sobre isso. Algumas achei muito bonitas, se você considerar outros assuntos bíblicos. Quando eu era criança, frequentando a escola bíblica dominical, a geração dos crentes não sabe o que é isso, né? Mas onde a gente aprendia e estudava a Bíblia para valer. Eu lembro de um dia alguém dizendo, a oferta de Abel foi aceita porque era o sacrifício de um animal, de um cordeiro, que representa o sacrifício de Jesus, porque todos nós só podemos ser aceitos por meio de Cristo. Mas Caim não foi aceito porque ele deu a oferta do fruto da terra, que era do seu trabalho, ninguém aceita por obra. Gente, essa mensagem é bonita quando falamos de doutrina de salvação. Mas para começo de conversa, cada um ofereceu o fruto do seu trabalho. A diferença é que a Bíblia diz que enquanto Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Ao entregar um animal, ele está entregando o tipo de ganho do seu trabalho. O outro é entregar vegetais, né? A questão não é que Deus era contra a oferta vegetariana, vegana, né? E só a favor da outra. Cada um deu o fruto do seu trabalho. Aliás, depois, quando Deus regulamenta a lei das primícias, ele vai pedir tanto as primícias do fruto da terra, como ele vai pedir as primícias dos animais. Então, o ponto não é esse. Mas tem alguma coisa? Claro que tem. Em Gênesis 4:7, Deus diz para Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer o que é certo, as traduções mais antigas dizem, se procederes bem, mas se não procederes bem. Então a verdade é que um foi aceito porque procedeu bem, o outro não foi aceito porque não procedeu bem. Agora, qual é a definição de proceder bem? O próprio texto mostra. No verso 3, a Bíblia diz, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Algumas traduções das mais antigas de Almeida diz, ao cabo de dias, né? Muitas outras diz,
ao fim de dias. A verdade, né? Outras já preferiram ao fim de um tempo. A Nova Almeida atualizada diz ao fim de um certo tempo. Por que colocou um certo tempo? Porque a palavra tempo ela não é definida, não é clara ali no original hebraico. Não dá para dizer que está falando de dia, de semana, de mês. É indefinido. Mas o que é certo? Fim. Então Caim deixou Deus para o fim. Agora Abel, a Bíblia diz, trouxe das primícias. Tão logo nasceram as primeiras crias que ele estava apacentando. Tão logo ele teve acesso aos primeiros resultados. Esse camarada pega as primeiras crias e diz, primeiro Deus, eu por último. O que é que Caim fez? Primeiro eu, Deus por último. Essa é a grande diferença. Em Marcos 12, de 41 a 44, a Bíblia fala que Jesus se assenta diante do gasofilaço para ver como as pessoas iriam ofertar. Você consegue imaginar um culto onde alguém fica fiscalizando, fica de olho aí, né? Agora, graças a Deus, a Bíblia não diz que Jesus estava olhando o quanto. E normalmente ele observa como, porque o quanto é relativo. R$50 para um pode ser troco, para outro pode ser a comida da semana, né? O mesmo valor, dependendo da mão de quem, tem um significado completamente diferente, de acordo com o momento, né? Não é nem com as posses ao longo da vida, às vezes é só um momento. Mas Jesus está olhando como. E seria inocência nossa achar que ele fez isso uma única vez na vida e nunca mais. Ele sempre está de olho no como nós ofertamos. E a Bíblia diz que quem chama a atenção de Jesus é uma viúva pobre, que deu 2 moedinhas, a Bíblia diz 2 leptos, que equivaliam a 1 quadrante. Ou seja, quando eles faziam o câmbio do dinheiro deles, do Império Romano, o quadrante era a menor moeda do Império Romano. Ou seja, essa mulher deu o que, em termos de um valor de uma moeda a ser entregue, o que tinha de menor. Agora, a Bíblia diz que alguns ricos davam grandes quantias. E grandes quantias naquela época não era transferência eletrônica, não era TED, não era Pix, não era cheque. Finado cheque, tem gente que nem sabe o que é cheque. Um dia desse eu falei cheque, alguém perguntou o que é cheque. Eu falei, estou ficando velho mesmo. Para alguém da grande quantia naquela época, gente, era moeda, não tinha cédula. Então você imagina o escândalo, os camaradas virando talvez aquele saco de moeda, aquele negócio tilintando. Não tinha como fazer aquilo de forma discreta. Agora, Jesus chama os discípulos e diz, quem deu mais foi essa mulher. O que Jesus falou não se sustenta se você pensar mais na perspectiva da contabilidade. Porque é óbvio que quem deu mais foi quem deu grandes quantias. Mas o mais para Deus não é do jeito que eu e você avaliamos. Até porque, como eu disse, o quanto é relativo. Jesus não está olhando a quantidade contábil. Ele está olhando quanto coração, quanta honra, quanto amor existe naquilo. Aí Jesus diz assim, os ricos deram do que lhes sobrava. Essa mulher deu tudo que tinha, todo o seu sustento. Quando você para pensar nisso, você vai entender que sobra não honra a Deus. Deus não quer a sua sobra. Aliás, hoje em dia já é difícil fazer sobrar. A maioria não consegue nem fazer sobrar. Dos que fazem sobrar, alguns dizem, sobrou, sobrou, bota Deus no meio. Não sobrou, ele fica fora. O que nós precisamos entender é que o ponto de partida, a cabeça, o tópico do seu orçamento deveria ser Deus. Ele não tem que entrar depois, ele tem que entrar primeiro. Essa mulher, ela disse, se precisar eu morro de fome antes, eu deixo de comer a última refeição, mas eu vou honrar a Deus. Dá para entender a diferença? Jesus diz, essa sim, porque me colocou em primeiro lugar. Mas o rico deu um monte, Jesus, deu um monte, mas não deu. Porque ele gastou com tudo, se priorizou, se colocou em primeiro lugar, e depois só me deu a sobra. Sobra não é honra. De novo a questão é, Deus ocupa o primeiro lugar ou não? Porque a verdade é que ele não precisa do seu dinheiro. Gente, vamos pensar. Ele disse, se você me honrar, eu te honro com mais. Eu encho seus celeiros, seus lagares. Ele não precisava do que você tem, vai te dar mais do que você deu. O que é que ele está pedindo? Não é o dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele também não precisa da sua honra, mas você precisa honrá-lo. E porque ele te quer, ele sabe que se você não aprender isso, você vai ficar distante. Então, há algo poderoso por trás do princípio. Já na primeira menção, né, de oferta na Bíblia, essa mensagem está lá. Agora vamos se estender um pouquinho além. Antes de chegar no tempo em que por meio de Moisés, Deus regulamentou isso. Quando Deus pede a Abraão que ofereça Isaac, durante muito tempo esse negócio não fazia sentido para mim.
A Bíblia diz, Deus provou a Abraão. Um dia eu falei, Deus, o Senhor é onisciente, conhece tudo. O Senhor é presciente, além de conhecer tudo, o Senhor conhece tudo de antemão, antes de acontecer. O Senhor não precisa provar a gente. O Senhor sabe o que está no coração da gente, o Senhor sabe o que a gente vai fazer. Eu falei, será que a lógica é só essa? Alguém disse outro dia, isso para mim foi bem elucidativo, disse que Deus não nos prova para saber quem somos, porque Ele sabe tudo. Ele nos prova para nós sabermos quem somos. Mas muitas vezes a coisa vai além disso também. O que Deus fez com Abraão, ainda que talvez ele não estivesse consciente do que ele fazia, foi que Deus leva Abraão a praticar uma chave poderosa: oferecer e consagrar a Deus as primícias da sua linhagem. Deus nunca teve o interesse de deixar Abraão sem seu filho. Abraão cria de certo modo nisso, porque não faz sentido eu prometer o filho para depois arrancar o filho. O livro de Hebreus diz que ele cria que das cinzas Deus podia ressuscitar. No livro de Gênesis ele fala para os servos que o acompanharam, espere aqui, nós vamos 3 dias adiante, nós sacrificaremos e voltaremos. Ele fala no plural. De alguma forma ele sabia que Deus tinha algo em mente que ele não entendia, mas é isso que eu amo na fé. A fé entende que Deus está acima de qualquer suspeita e a fé se apoia no caráter de Deus. Então Abraão está lá dizendo, o que quer que seja que o Senhor tem em mente, o trem deve ser bom. Agora, lá na frente nós vamos entender um pouco melhor o que é que Abraão fez, consciente ou inconsciente. Mas Deus sabia por que levou a fazê-lo. Em Êxodo, no capítulo 4, nos versículos 22 e 23, quando o Senhor aparece a Moisés naquela sarça ardente e o envia ao Egito com a missão de libertar o povo, o Senhor diz assim, diga a Faraó, antes de acontecer qualquer coisa, Moisés está lá ainda no deserto, recebendo a missão, não tem desdobramento nenhum, e Deus diz, leva essa mensagem para o Faraó, diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, o seu primogênito. Deus está dizendo, Faraó, o negócio não é só entre eu e você, diz respeito ao meu filho, o seu filho, meu primogênito, seu primogênito. Se você se meter com meu filho, o meu primogênito, eu vou te dizer como essa história termina. E essa é a 10ª praga, quando finalmente, não apenas Faraó, mas os egípcios não suportam mais, diz, vaza. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolada, diz que eles falaram vaza, nas outras você não vai achar. Quando a coisa culmina é com a morte dos primogênitos, mas Deus já se antecipa e diz, o motivo da nossa conversa é esse. Agora vamos pensar, Deus chamar uma nação inteira de meu filho, meu primogênito. Gente, aquilo era um mar de gente que saiu do Egito. A Bíblia diz que dos homens de 20 anos de idade para cima, alistados no exército, a Bíblia diz que puxavam da espada, eram mais de 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época a média era generosíssima, se der uma mulher só e 3 filhos, que é mais ou menos a média do brasileiro hoje, mas só o Jacó teve 12 e mais Diná, 13, né? Se você der para cada um deles uma mulher e 3 filhos, então nós multiplicamos cada um desses 600 mil como chefes de família, por famílias de 5, que é uma média baixa. Você já foi para 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz no livro de Números que Balaão sobe em 4 montes distintos. Aonde quer que ele suba nos lugares altos, ele não via o fim do povo. Aquilo era um mar de gente. Aí Deus olha essa massa humana e diz, é meu filho, meu primogênito? De onde Deus tirou isso? Quando Abraão, o patriarca com quem Deus faz uma aliança, dizendo, é através da sua descendência que eu vou fazer algo, santifica o primeiro, ele acionou algo que tem um poder no reino espiritual, que eu vou explicar daqui a pouco, quando a gente tratar, né, do que é a guarda ou a violação das primícias. Romanos 11:16 diz que se a raiz é santa, os ramos também são. O que significa isso? A raiz é a primeira parte, quando a semente germina, que se forma. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, se você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante. Quando Abraão entrega o primeiro filho e santifica o primeiro de uma linhagem, ele santifica a linhagem toda. É por isso que Deus pediu que todo mundo santificasse.
oferecesse a Deus não só as primícias do trabalho da terra e dos animais, mas todo o primogênito passou a pertencer a Deus. Depois do episódio da Páscoa, Deus fala para todos os hebreus: todos os filhos primogênitos de vocês estariam mortos se não fosse eu. Deus diz: a partir de agora os primogênitos são meus, eu resgatei, eles me pertencem. Se você quer criar seu filho primogênito, Deus dizia: você tem que resgatá-lo de mim, porque ele é meu. Então tinha que ter uma oferta de resgate. Não é que o cara ia consagrar, Deus dizia: é meu, você vem conquistar o direito de criar o filho que é meu. Então Deus criou um entendimento a respeito dessa ideia, que de novo sustentava um princípio: ao santificar a primeira parte de algo, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada.